Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está começando mais um Pod Talks. Do programa de hoje, que marca a abertura da terceira temporada do Pod Talks, vamos celebrar a arte, a música, as plásticas, as artes cênicas, o teatro. O teatro. Este, para quem me conhece, já me acompanha por aqui, sabe que mora e sempre vai morar no meu coração. O teatro no Brasil é uma forma de arte profundamente enraizada na cultura e na identidade nacional, com uma história rica e diversificada que abrange desde as tradições indígenas até as influências europeias e africanas. Sem trocadilhos, neste cenário dividem o palco dois grandes atores, o teatro clássico, de texto, e o teatro musical, eternizado pelos musicais da Broadway e com tão belas montagens nacionais também. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer aquele que, aclamado pela crítica nacional e internacional, é considerado o embaixador do teatro musical brasileiro. Uma figura icônica, cuja presença nos palcos transcende a mera atuação, cativando audiências com sua voz impecável, movimentos graciosos e uma energia contagiante. Seja interpretando papéis clássicos ou dando vida a personagens originais, a sua dedicação e paixão pelo teatro musical elevam cada espetáculo a uma experiência inesquecível. Ele tem sido uma inspiração para a geração de jovens artistas que sonham em seguir seus passos nos palcos. Vem pra cá com a gente, Nando Prado! Não, Casa Nova, estou me acostumando ainda com o cenário, então a manobra está um pouquinho mais difícil, mas a gente vai acertando. Primeiro de tudo, eu queria saber se você já é sobretaxado, porque não é possível que Deus tenha te dado tantos talentos, cara. Você é músico, você é escultor, artista plástico, um puta ator, uma voz excepcional. Obrigado. E sobrou o que para os outros? Pobres mortais, cara. Não, é bem desequilibrada a balança, assim. Me bota pra fazer uma conta, me bota pra cuidar do meu boleto do cartão de crédito, pra fazer as contas lá, pra entender por que eu gastei tanto, por que não bateu esse mês, eu não consigo entender. Tem um monte de coisa que eu não consigo entender nessa vida, gente. Mas isso que eu ia perguntar, então assim, porque bonito você também é, assim, ou tem chulé, ou então você tem um gênio difícil. Não, conta pra mim, cara, como é que você se descobriu artista? Eu sei que não foi na atuação, né? Você teve essa veia natural, né, musical, muito cedo despertada na sua vida? Cara, tem uma história engraçada que acho que a primeira memória que eu tenho de talvez identificação da minha musicalidade. Eu era, acho que meio bebê, assim, né? A minha mãe, ela costumava pegar no colo quando a gente tem 2 anos de idade, não sei, 3, 1, não lembro, e cantar se essa rua fosse... Mas a minha mãe, que já tenho muita saudade dela, fez 10 anos que ela faleceu, ela sempre me incentivou muito e ela era muito desafinada, mas muito desafinada, assim. E eu lembro, assim, de estar naquela posição, assim, né, e eu ouvia um som meio... Se essa rua fosse... E eu lembro, juro por Deus, de olhar e pensar assim... Tem alguma coisa errada. Você já criticava? Eu acho que a minha musicalidade começa aí, a identificação disso. Sim. Então, mas com 8 anos, meus pais me colocaram na aula de piano, que eu nem pedi. Você é filho único? Mas tenho mais 2 irmãos. Também veias artísticas em casa? Não, é contador? Não, são fotógrafos. Assim, de música, meu irmão também é ator, trabalhou bastante tempo como ator, mas eles são da fotografia. Música, não. Então, com 8 anos fui estudar piano, já não gostava de partitura, já tirava assim, decorava, mas com 12, quando eu ouvi o som do sax pela primeira vez, aí eu quis realmente, comecei a pensar mesmo em virar músico de verdade. Assim, aos 12 anos de idade. Com 13 eu já estudava 8 horas por dia, 6 a 8 horas por dia, e com 14, eu não sei se você lembra desse episódio do senhor Fernando Collor, que cortou o dinheiro. Alguns. E daí, eu tinha um professor, no Souza Lima, que ele me adotou, assim, né? Porque ele era o cabeça. Eu era aluno de um aluno dele.
E um dia ele se enfesou e falou, o que esse cara tá tocando tanto tempo aqui nessa sala? Daí quando ele viu que tinha uma criança lá, e eu levava um monte de CD, um toca-CD, e ficava tirando os solos de jazz assim, e ele pediu pro meu professor para trocar, porque ele queria me dar aula, então eu virei meio pupilo dele, chama Ivan Meyer. Aí quando eu cheguei para ele, falei assim, Ivan, eu não tenho mais, meu pai Collor, não tem mais dinheiro para ter aula com você, vou parar. Ele falou assim, quantas aulas você ainda tem pagas? Eu falei, 2. Ele falou, então nessas 2 aulas eu vou te ensinar a dar aula e eu tô abrindo uma escola e você vai dar aula lá. Então com 14 anos eu já comecei a dar aula. Porque eu levava muito a sério, né? Daí também me chamaram para uma outra escola, eu dava aula em 2 escolas e em casa. Isso com 14 anos de idade. Agora deixa eu contar uma história que é muito, é super adultos. recente. É muito recente, assim. Eu morei no México, né? Fui fazer teatro musical agora. Eu tô com 45 anos. Eu comecei a dar aula com 14. Faz 30 anos. E o irmão do Ivan, que é dono dessa escola, que ainda existe, o Teodoro Sampaio, ele me pediu para dar aula lá. Eu voltei do México, ele falou, fui visitar, ele falou, cara, eu tô com um problema no dedo, eu tô com artrose, não tô conseguindo dar aula, eu não quero perder os alunos, você não pode dar aula para mim. Eu voltei a dar aula depois de 20 anos sem que eu não dava aula. Mas eu era bom nisso, eu era bom, né? Aí eu tô com um aluno, semana passada lá, que é um senhorzinho. Eu virei pra ele, eu falei, peraí, joga essa partitura fora, tira. Eu não sou da partitura, você está muito preocupado com as, né, parte rítmica, vamos daqui. Comecei a escrever o nome das notas, falei, vamos pensar em afinação, em sonoridade, despreocupa da partitura. Ele virou pra mim, ele falou assim, sabe que eu não desisti de tocar por causa de um cara que pensava igual você? Daí ele virou pra trás, pegou um caderninho assim, amarelado. Não acredito. E ele pegou e começou a me... E eu olhei e falei, cara, com quem que você teve... Por que você teve aula? Porque esse cara teve aula comigo, não é possível. Só pode ter sido meu aluno. Porque ele escreve as mesmas coisas que eu escrevia. Só que eu fiquei meio paralisado assim, uns 10 segundos, porque a letra era igual a minha. Aí eu virei pra ele e falei, onde que você tinha aula? Ele falou, era num apartamentinho na Rodrigues Alves. Então... Eu falei, era eu! A gente ficou assim do cara. Eu dei aula pra esse cara 30 anos atrás. Eu dava aula em 2 escolas e em casa. Esse cara teve aula comigo. E foi muito legal, sem saber que era eu, ele falar que ele não desistiu por causa de um cara que pensava, que pegava a partitura e fazia assim, ó. Mas é realmente uma parte muito pesada. É mais difícil, que leva realmente a muitas pessoas a abandonarem os instrumentos. Pra mim é uma coisa de cada vez. Pra mim é uma coisa de cada vez. Por isso que eu me dava tão bem dando aula de sax. Você não tá dando aula? Eu tô precisando ainda, não consegui finalizar o meu instrumento. A gente tava comentando aqui nos bastidores. A minha filha, ela também tem uma paixão por sax, por piano, e ela tem realmente um ouvido musical, né? Uma facilidade muito grande. E a partitura dela, ela vai escrevendo ali do jeitinho dela, realmente, e a música vai saindo, sabe? Pra mim é o que vale, realmente, né? É o produto final e não, talvez, né? Você dedicar tanto tempo fazendo a parte da teoria, mas você acaba ficando travado ou desistindo do instrumento no final. Existem tipos de músico. A minha professora Silvia Góes, professora de piano, ela escreveu um livro chamado Cérebro Musical, que eu indico para todo mundo. Então, tem um quadrante assim, o cara que tem um músico que é como eu, que é de improvisação. Eu gosto de improvisar, eu não gosto de fazer temas e ficar lendo partitura, não gosto. Tem o cara que, se ele tá lendo partitura e bate um vento, ele para. Se a partitura cai, ele não continua. Ele é um músico de partitura. Então tem esse músico. Ela considera aquele cara que tem uma parede de CD, sim, que sabe todas as datas e tudo, e ele não sabe onde fica o dó no piano, ele é um músico. Então, assim, primeira coisa pro cara dar bem uma aula é entender o aluno. É falar, não, você é este tipo, vamos respeitar e vamos seguir. E te dar o melhor dentro do que, né? O problema é que antigamente não tinha esse conhecimento. Então era todo mundo, partitura, daí perdia-se muita gente que podia ser grandes músicos. Com certeza. De improviso, mas enfim. Eu tô nessa estatística, eu tenho isso aí muito claro para mim. Sempre fui apaixonado, tenho um desejo muito forte, tenho um piano em casa, mas não consigo tocar. Tem realmente não encontrei o meu método. O teu jeito, tem que achar o teu jeito. Pessoal, né? Agora, você comentou que você foi para o México por conta do teatro musical. Do Le Miserable. E a gente estava conversando também no início aqui do nosso bate-papo que o teatro musical ele foi um efeito colateral. Você buscava uma outra
qualidade para a tua musicalidade, né? Você ingressou no teatro musical para desenvolver isso. Tudo aconteceu meio que por acidente, assim. Eu ouço muitas histórias, muitas carreiras foram assim. Eu tinha uma banda de rock e eu... Rock? Eu tocava sax. Tá. Eu tocava sax, mas a gente não estava feliz com o vocalista, a gente resolveu trocar o vocalista, eu não cantava, eu procurei vocalistas, e só que a gente tinha que seguir ensaiando. E como eu tinha só o sax, os caras falaram, Nando, canta ali só pra gente não perder a gente tem que seguir ensaiando só pra gente marcar onde tá na música. E eu comecei a cantar assim, comecei a ficar meio com vergonha. Aí eu cheguei no Souza Lima, que eu já dava aula, falei pro Liba Serra, que era um professor de canto de lá, falei, cara, eu vou ter umas aulas com você porque eu tô passando vergonha lá. Eu comecei a estudar. E comecei a cantar melhor no estudo. Chegou uma hora que eles falaram, cara, é você. Para de procurar. Não precisa buscar. E eu virei o vocalista da banda. Então, nesse momento, segui estudando, mas como eu era o front ali, eu me sentia meio que... Cara, eu não sabia onde botar os braços, sabe? Eu queria desatarrachar, né? Porque... você fica perdido, Aí, teatro. Falei, Sim. vou fazer teatro para eu ficar mais desinibido aqui, ter essa conexão com o público. Me apaixonei pelo teatro. Mesmo assim, não pensava tanto em virar ator. Quando essa banda acabou, uma semana depois... Isso foi em que ano? Isso foi em 99. 99. Isso, a banda acabou, eu fiquei, porque os caras, eles foram fazer faculdade, falaram, a gente vai fazer melhores amigos. Um é médico, aí eu não sabia, eu perdi o chão, porque eu apostava tudo naquela banda. Tudo. E um amigo me ligou, na mesma semana, falou, vamos ver uma peça que chama Rent. E eu não sabia o que era teatro musical. Fizeram uma... já teve outras montagens, teve várias. Mas a original que veio, que é, né, com Bíblia, assim, vieram com a Bíblia, assim, eu vi aquilo mudou a minha vida. Eu olhava pro palco, o segurança veio me tirar depois porque a plateia acabou, a plateia saiu, e eu fiquei assim, olhando pro palco, eu pensando assim, cara, eu tinha que estar ali, não tinha que estar aqui. Eu já me via ali fazendo aquilo, sabe? Com as habilidades que eu vi ali, eu falei, eu sou capaz de fazer isso. Tanto que na audição que veio em seguida, eu fiquei muito amigo do elenco, eu assisti 15 vezes. 15 vezes? Eu fiquei muito amigo do elenco. Teve uma audição para a Ópera do Malandro, do Gabriel Vilela, e ele fechou uma audição só pro elenco do Rent. E os caras me botaram no meio. O elenco falou, não, vai, vem como se fosse do Rent. E eu passei. Daí depois o Gabriel Vilela perguntou, o que você fazia no Rent? Eu fiz, não fazia Rent. Eu fui enxertado ali, mas deu certo. Daí começou a minha carreira. Né? Começou lá em 2000. Naquele momento, nos anos 2000, em 2000. Coincidiu também com a intensificação das montagens de teatro musical no país. Exatamente. Né? Eu fui um pouco visionário ali. Eu tive a oportunidade de saber... Eu entrei com esse pessoal do Rent no escritório, era CIE no Brasil, né? Que virou Time for Fun depois. Ali, que eu me apaixonei pelo Rent, andando pelos corredores da CIE, com a turminha ali, tinham vários quadrinhos na parede de Miss Saigon, Bela e a Fera, Les Misérables. Então, eu já entendi que iam trazer tudo isso para cá. O que eu fiz com 20 anos de idade? Eu fui para Broadway, tirei já o visto, fui para lá, fiquei 2 anos pagando essa viagem. Eu fiquei 2 semanas lá, assistindo todas as peças e anotando, assim, eu falava, né? Porque tem uma questão, um teatro musical de perfil físico, perfil vocal. Imagino que sim. Então eu chegava no Miss Saigon, eu lembro e falava, cara, eu quero fazer esse soldado, porque eu sou tenor, é um perfil de soldado americano, o cara é loiro, então daí na Bela e a Fera, eu quero fazer Gaston, entendeu? Sim. Então eu já comecei a estudar focado nas coisas lá atrás. É por isso que tão cedo eu construí um currículo. E quando os caras chegam aqui e começam eles vão confiar em quem já tem, quem passa mais segurança para eles. Como eu dei essa sorte, né? Que falam que sorte é a junção da oportunidade com você estar preparado. Eu estava preparado. Aí eu comecei a pegar protagonistas muito cedo e acabei que virou uma bola de neve, assim, né? Eu fiquei no teatro da Brigadeiro ali, que é o grande teatro, né, do Brasil de obras da Broadway. Eu fiquei 8 anos seguidos e depois fui fazer agora o Les Misérables lá também. Então, voltou para fazer o... em 2017 eu fiz, que foi o que me levou para o México. O produtor mexicano veio porque as montagens transitam, né, entre Coreia. Geralmente o Brasil está entre Coreia e México, né? Sai da Coreia, vem para cá, vem cenário, figurino, vem tudo. Então às vezes o produtor vem assistir como tá as condições de figurino, tudo isso. O pacote já completo. E esse produtor, Morris Gilbert, ele veio para cá
ele assistiu e ele me ligou e falou, você pode fazer tudo isso que eu vi hoje lá em espanhol? Eu falei, posso. Posso porque eu não falo francês, eu canto em francês, eu sei eu tenho uma pronúncia boa, eu tenho um ouvido bom para guardar a pronúncia. Então eu falei, facinho, só transformar esse texto aqui em espanhol. Daí lá eu aprendi a falar espanhol, né? Claro, eu morei 4 anos lá, mas no princípio eu não falava nada e cantava tudo. E sabia, conseguia dar todas as notas sem nenhuma perda em função do idioma. Sem problema. Isso a gente está falando, são 20 anos de teatro musical, 5 milhões de espectadores das suas montagens. Somar as plateias de todas as... Porque no começo, as peças tinham 2 anos em cartaz. Ficavam 2 anos. O Fantasma da Ópera ficou 2 anos e 4 meses, a gente fez 700 apresentações. Então era uma outra rotina. Agora a peça fica 3 meses, 2 meses. Depois da pandemia a coisa mudou. O circo e e migra. Assim. E a gente está falando de papéis, né, protagonistas dentro das montagens. As principais montagens que a gente viu, Les Misérables, que a gente falou, Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera, Jekyll e Hyde, todos esses você teve o papel Miss Saigon, sim. Esses 5 eu fui protagonista. Protagonistas, né? E as demais peças também você estava como ensemble. Estava ensemble, Nossa. Narrador, às vezes músico e narrador, então teve umas peças menores. Agora acabei de sair acabou semana passada, o Once, e foi muito divertido fazer. Eu tinha um personagem cômico, né? Era um antagonista ali, enfim. E foi muito legal que depois de 24 anos fazendo isso ainda tem desafios. Tem desafios muito grandes, assim. Mesmo depois de 24 anos fazendo e conhecendo de trás para frente, frente para trás. Exatamente. E como é que tá essa nova geração de atores? Cara, os moleques são os demônios. É que bom que não tô competindo com eles porque não é o mesmo perfil. Sim. Eu já tô para ser pai deles, né? Então, mas assim, existem muitas escolas de musicais hoje. Antes não tinha. Antes era o cara que sabia um pouco de teatro e era músico profissional, cantor já, né? Em que eles pegavam, né? Eles davam um jeito, assim. Hoje em dia tem muita gente formada. E engraçado que eu considero um mercado que não é panelinha, como costumam falar, sabe? Tem muitos mercados que as pessoas, a dublar é uma panela, tá? Só que, o que acontece? Tem um prêmio chamado Bibi Ferreira. Sim. Eu transitava ali e eu ficava horas, porque, imagina, eu sou desse mercado há 24 anos, eu conhecia todo mundo, então eu tive histórias com muitas pessoas ali, eu queria rever, era uma maravilha ir pra lá. Aí eu fico 4 anos no México, quando eu volto e eu vou no prêmio Bibi Ferreira, eu não conheço mais ninguém ali. Em 4 anos? Exatamente. Então eu cheguei naquele saguão, aí eu olhei e falei, cara, o que tá acontecendo? Aí de vez em quando, eu falava, oi. Eu falava, nossa, cara, o mercado fez assim, ó. Então eu acho sim que é um mercado justo, que dá oportunidade para muitas pessoas. Não é fácil viver disso justamente porque você não tem o mesmo número de montagens que você tem de atores. Você tem muito mais ator do que... Né? Então ficam uns buracos assim, entre uma peça e outra. Continua bastante difícil de ultrapassar, né? Não, nem se fala. Isso, quando começou, eu lembro que me deram um número que eu nunca esqueci, que chegava de 2 a 3 mil currículos para você selecionar 600 para audicionar, para você aprovar 40 para estar no elenco, para você ter um protagonista. Nossa. Então, quando faz essa conta que afunila assim, e eu vejo que no meu currículo que eu fui protagonista de 5, eu falo, cara, isso é um privilégio, assim, eu só tenho a agradecer, sabe? Não, mas também teve a questão do teu planejamento. Você soube se planejar muito bem, né? Você anteviu o papel que você poderia aplicar. Né? Isso facilitou também que você fosse mais assertivo nos seus processos seletivos. E, naturalmente, o teu talento também, que é inquestionável e é a parte mais importante dessa equação. Agora, essas nossas montagens no Brasil, elas já estão competitivas com as demais montagens lá do exterior? Sempre foram. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Lá atrás, tinha muita gente que vinha aqui, que assistia Fantasma lá fora, assistia aqui e falava, cara, eu não sei como, porque eu sei que começou a sonda agora aqui, mas aqui eu preferi aqui.
Aqui é melhor. E eu entendo um pouco, não é uma questão de técnica, tá? Porque os caras têm mais técnica. Sim. A gente tinha muito mais paixão pelo negócio. Porque os caras estão fazendo isso um produtor me explicou isso, eles estão fazendo isso todo dia. Lá são 8 ou 9 por semana. Eles têm um sindicato muito forte. O que faz eles meio que, às vezes, subir no palco, sabe? Bater o cartão. Sim. A gente tá com sangue no olho. Porque quando você não passa para um musical grande, antes era assim, você não passa para um musical grande, você vai ter que esperar 2 anos para tentar o próximo. Então a galera que vinha e mostrava serviço quando pegava. Então a gente se agarrava naquilo, sabe? Tinha muita paixão ali. Existe um plano de carreira no teatro musical? Você começa com um determinado papel, uma parte, e você vai subindo dentro dessa hierarquia da montagem? Eu acho que sim. Eu acho que o natural é você começar como ensemble, né? Sim. E ser cover. A minha transição foi muito rápida, tá? Porque eu era cover do Daniel Boaventura. Sim. A minha primeira peça foi a Ópera do Malandro, que eu fiquei só como músico. Por tocar tanto instrumento, a Ópera do Malandro foi uma peça que os atores seriam os músicos. Então, os atores que iam ter que tocar, não iam ter músicos separados na banda, separados do elenco. E o que acontece? Disseram assim, tudo que você tocar instrumento leva. E eu cheguei carregado, assim, cheguei com uma Kombi, assim, daí eu fiz, eu toquei flauta, toquei sax, tinha uma bateria, eu toquei piano, toquei violão, toquei baixo. E aí ficou engraçado a situação, né? Aí, o que acontece? Passei meio que por conta disso. Não sei se não era bom ator ali. Eu lembro nos ensaios, eu ficar assistindo os Marcelo Varzi, uns atores incríveis, assim, montando os personagens. Então, aquilo foi de camarote. O meu aprendizado foi ali. Vera Mancini, uns atores assim, sabe, ali eu descobri um monte de coisa. Ali foi minha faculdadezinha. Vitor ou Vitória, peça que veio em seguida, que eu passei. Daniel Boaventura. Não era cover dele, desculpa. Mas ali a gente se conheceu. Quando a gente foi do Vitor ou Vitória para Bela e a Fera, eu era cover dele, no Gaston. Então ele era o Gaston e eu era o cover. Então, as 2 primeiras eu era ensemble. Sim. Né? Não era músico, eu era ensemble. Na terceira eu era cover. Então eu tinha que ensaiar, porque se o cara não pudesse fazer, eu tinha que estar pronto para fazer. No segundo ano ele saiu para fazer novela, eu assumi o papel. Eu acho que o plano de carreira que você diz, a escadinha é essa. É você entrar como ensemble, você ser cover e você ser protagonista. E ser protagonista. E a apoteose seria o quê? Continuar fazendo o teatro musical no Brasil, ou realmente os atores miram muito a Broadway? Olha, tem atores fantásticos aqui que foram para a Broadway e voltaram. Eu não sei como é que é lá. Mas eu não conheço. Eu conheço pessoas que foram para a Alemanha e não voltaram mais. Na Alemanha, sim, tem. Então, lá tem uma cena de... Eu não sei como é que é a competição, a coisa da documentação na Broadway é muito difícil. É muito difícil. Então tem o O1, eu não entendo muito bem essas coisas. Eu nunca tive vontade de trabalhar na Broadway, não. Nunca tive essa vontade. Não foi um desejo teu? Não. De carreira? Não. Eu acho que a competição lá é bem puxada. Eu acho que, não sei se ia ter preconceito, o que ia acontecer, mas, enfim. Agora os caras que estão na Alemanha estão felizes, viu? E na Espanha também. Na Espanha também? Eu não conhecia. Em Madrid, a Espanha tem um Madrid tem... Às vezes precisam de latinos, né? Ah, sim. Tem também, isso. também. Mas e o México? Como o México é muito parecido com o Brasil. Muito parecido? Muito parecido. Eu acho que a gente tem mais mercado, mas lá é muito parecido. Muito e parecido. O que te encantou no México? Não foi só trabalho? Você se sentiu bem, se sentiu acolhido? Você está numa cultura diferente, é incrível, né? Você começar a viver os costumes, né? Você não é o idioma, você só aprende de verdade quando você entende a maneira que o povo pensa. Não é só você. Essa palavra quer dizer isso. É verdade. Então, quando você entende como o povo. E eu gosto muito de stand-up. Eu sou fã de todos os caras de stand-up aqui do Brasil. E aprender o idioma é meio que por ouvir, que nem o bebê, né? Ele ouve, chega uma hora que ele começa a falar, de tanto ouvir. Quando eu me apaixonei por um cara, o Franco Escamilla, que é um comediante stand-up, eu ouvi o dia inteiro. Aí eu comecei, em 2 meses eu falava espanhol fluente, assim. Foi em 2 meses que eu fiz um salto, porque eu ouvia o cara o dia inteiro.
Ele era muito engraçado. Agora, a comida do México, tudo isso. O povo é muito simpático. Nando, a gente tem um patrocinador no programa, chama Olus, é uma empresa de tecnologia, e o quadro dele é Estamos de Olus. E eu pergunto para o meu convidado, de olho no mercado, de olho nesses novos talentos, o Nando fazendo uma montagem ou um trabalho em artes plásticas, um trabalho na música, e você precisa fazer uma seleção de elenco, um profissional para trabalhar com você no seu projeto. Quais são as habilidades, né, inegociáveis que o Nando não abre mão em um profissional para trabalhar com ele? Olha, eu vou falar baseado nessa última montagem que eu participei, que foi... Eu nem tinha um papel muito grande, eu já tive papéis, né, de destaque, como a gente falou agora, mas eu acho que eu não sei, eu fui tão feliz, todo mundo era tão feliz ali, porque a seleção, quando é baseada só na técnica, você tem que olhar o caráter das pessoas. Eu acho que caráter faz uma união que gera um espetáculo que passa para o público a vibração daquelas pessoas que querem estar juntas, que se gostam. Eu não sei como eles conseguiram selecionar tantas pessoas com energia tão boa. Eu acho que é isso, é energia. Talvez seja a resposta. Energia. Fantástico, Nando. Olus, eleve a experiência do seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. Agora, Nando, falamos já música, início de carreira, teatro musical e dublagem. Como a dublagem chegou na sua vida? Também convite, né, por eu ter feito o Gaston na Bela e a Fera, isso em 2003, né? Aí aconteceu esse convite quando fizeram live action aqui. Houve audições, claro, um monte foi audicionado, mas eles acabaram me escolhendo para fazer o Gaston da Bela e a Fera. E aí fui chamado para fazer coisas menores a partir daí, e o Viva, né? O Viva que eu quase que não fiz. Quase não fiz. Viva? Não, porque eu estava em cartaz com Os Miseráveis e eram 7 apresentações por semana. Então a voz, ela fica no limite, assim, no limite. E tem uma coisa que eu amo, que é fazer regime vocal, que é você ficar em total silêncio, de domingo a quarta, né? Quando tem espetáculo na quarta ou a quinta, é super terapêutico. E eu tava nessa fase, assim, de uma voz arrebentada, tentando ficar em silêncio, e eles me ligando, tem um filme aqui. Eu falei, não posso. 2 semanas depois me ligaram de novo. Daí falaram que o Fred, que é o supervisor da América Latina, ele é mexicano, né? Ele é supervisor da América Latina da Disney, falou, ele quer você. Vem só fazer um teste aqui. Daí eu fui aprovado, e a gente gravou, e eu não sabia do que se tratava. Quando é uma obra conhecida já, tipo a Bela e a Fera, você sabe o que se trata. Era chamava Coco, né? Aqui foi feito Viva, né? E quando a dublagem, a gente grava tudo assim, desmembrado. Então é uma ceninha aqui do meio, depois você grava uma ceninha do final, depois você grava uma cena do começo, volta. Então é tudo, você tem que ficar de olho na intenção que o cara falou. Não é como o teatro que você senta, faz um trabalho de mesa, entende a psicologia do coisa, não é nada disso. Olha a intenção do cara, faz, e eu, fui lá e fiz. Quando eu cheguei no cinema, que eu vi o filme, eu falei, meu Deus, que bom que eu tô nisso, que bom, nossa, eu ia ficar muito triste. O filme é espetacular, sou apaixonado por esse filme, Eu era o Ernesto de la Cruz, a pessoa tá perguntando qual que é. Aliás, é a versão, né, pode-se dizer o tema central, Lembre de Mim, né? Com o Ernesto, né, quer dizer, você, o Nando Prado, cantando
ela ficou mais popzinha, né? É. No filme. Ela tem uma parte que é mais triste, mas a versão do Ernesto, cantada pelo Ernesto, ela é mais popzinha. É. Nossa, fantástico. Você consegue cantar aqui? Lembra? Eu não lembro da letra, nem do tom, né? Lembre Lembre de de mim, hoje eu tenho que partir, lembre de mim. Muito bom, né? Não lembro a letra, perdão. Não podia deixar de pedir pra você cantar esse pedacinho pra gente. Agora, a entrada no mercado de dublagem, você também foi a convite. Foi. Você foi visto fazendo o Gaston, e aí, na montagem live action, você foi fazer naturalmente Isso, a dublagem do mesmo personagem. O trabalho, né, da dublagem de voz, ela se aproxima muito do trabalho do ator corporal? Sim. Você tem que ter intenção, né? Acho que essa Sim. é a palavra. Porque a técnica depois se aprende a trabalhar com time code, sei lá, cada um, eu não sei, eu desenvolvi meio que o meu método ia dando certo, assim, sabe? Quantas passagens você faz? Você já grava na boa ou passa uma e acabou? Ó, vou te falar, a Bela e a Fera é 300 por cada... A Jura? Bela e a Fera foi uma coisa que eu nunca tinha visto, assim. Eu tinha microfone de lapela, tinha o microfone over, tinha 2 aqui, a sala tava cheia de microfone. E a gente fazia de todos os jeitos possíveis, assim, deu muito trabalho a Bela e a Fera. Muito. Como é a remuneração? É por hora? Cena? Eles chamam de anel, que eu acho que por ninguém até anel. hoje entende o que é o anel. Não tá, eu já perguntei para várias pessoas, ninguém sabe explicar direito como é que se conta o tal do anel, enfim. Mas aí no final, depois, eles te dão o valor, a remuneração do dia, da diária, foi tantos anéis, e aí... Que é uma coisa que também, para viver disso, você tem que estar fazendo muito. É 8 horas por dia. Agora tem essa treta aí com a inteligência artificial, tá uma briga, né? Eu vi. Porque, como tudo, né? E realmente, né, no Instagram toda hora aparece, você vê a mesma voz, o mesmo tom de voz, só que realmente falando em vários idiomas diferentes, né? Eles pegam a tua entonação. A entonação. Eu vi um vídeo de uma menina que ela gravou 10, são 10 vídeos assim, né? Ela gravou um vídeo de 1 minuto, falando o texto lá. Os outros 9, a inteligência artificial que fez. Fez a cara dela, fez as expressões dela, fez a tonalidade de voz dela, ela mostrou pra família dela e a família dela não sabia que não era ela. Não conseguia discernir. Não. Então, assim, demanda de mercado, isso vai ser uma guerra. Pra quem tem uma produtora aí, o cara consegue fazer uma dublagem de um filme ali, vai ser difícil barrar isso. Eu vou dizer, pouco tempo atrás, a disputa era outra, né? A disputa, eu lembro, na época que fazia dublagem com o Valdir Santana, no final do Valdir, existia o grupinho fechado dos dubladores, né? Que eram essencialmente dubladores, sim. E aí, na época, a discussão era... Estão pegando os atores famosos que não são dubladores, em essência, para fazer realmente os papéis de destaque e de dublagem de algumas peças, né, de montagens. E agora não, agora a briga já é de todos contra a inteligência artificial. São ciclos, né? Mas eu realmente acredito que é um caminho meio sem volta. A inteligência artificial, ela... em vários setores da economia, ela vai ter um espaço que ninguém contava e em pouco tempo. No final é a grana que manda. É a grana que manda. É a mesma coisa quando pega um ator, você falou do ator famoso que vai dublar, certo? E que daí o dublador fica incomodado porque ele dubla melhor. No teatro musical acontece a mesma coisa. Você pega, mas assim, é que eu não amaldiçoo isso. Eu entendo que o produtor, ele quer o quê? Ele monta aquilo porque ele quer dinheiro. Daí ele fala, a gente pega esse cara aqui, que é ótimo, ou a gente pega esse cara aqui que é famoso, que não é tão bom, mas esse cara vai trazer público, pega o cara. Porque o que o cara que montou quer é dinheiro. É ter o retorno daquilo. No final, é isso. Então adianta eu ficar incomodado que alguém fez um papel porque, não, o cara trouxe mais público. É demanda de mercado, então assim, tem coisa que não tem como brigar. É uma bela visão, uma bela visão. E, na verdade, isso é o que gera empregos também. Se você tem um âncora, vamos chamar de um âncora, um cara que atrai público, você remunera não só a parte de frente que está em cima do palco, mas toda a parte de bastidores também, né? Pensando nas montagens.
Vamos lá. Musicalidade, voltamos. Até porque eu voltei pra música agora, né? Eu tô saindo um pouco do teatro, vou voltar pra música. E conta essa transição de volta aí pra tua essência. Eu tenho uma cantora, Rebecca Eltz, se estiver assistindo, um beijo. É uma alma gêmea musical, né? A gente canta junto, a gente faz um show de dueto, ela canta muito em casamento, às vezes ela me arrasta pra fazer casamento, eu chamo ela pra fazer uns shows, às vezes no apartamento de alguém, na casa de alguém que contratou, que nem eu cantei no Réveillon, que eu tava falando, e eu tenho o meu equipamento, e ela tem uma empresa, ela montou vários pacotes, assim, né, assim, a gente sempre vendia shows, assim, eu voltei do México, falei, Rebeca, vamos voltar, e a gente tava fazendo show, e daí montei repertório para fazer com ela, e nossa senhora, eu tô mais conectado com isso do que com o teatro. Eu acabei de fazer uma peça agora, mas eu tô com a cabeça em tocar e cantar, como eu fazia antes de entrar no teatro, que era só a música mesmo. Tô bem ligado nisso agora. Nando, e isso é um resgate pessoal teu? Você tá buscando realmente as origens, vamos zerar e olhar para o futuro? Eu acho que tem a ver. Né? Eu não sou um cara muito saudosista, eu nunca olhei nada pro passado. Não é que não olhei muito, eu nunca olhei nada. Eu sempre tive um pouco a aversão ao passado, não olhar para trás, olhar para frente. Na pandemia eu estava sozinho no México e ali eu comecei a ver umas coisas que eu via quando eu era criança. Isso me deu fazer as pazes com o passado, sabe? Sim. E daí, pouco tempo atrás, eu voltei a ouvir jazz de um jeito que eu ouvia aquela época de 12 anos de idade, que eu ficava o dia inteiro lá. Isso me deu um prazer, assim, eu comecei a olhar a vida, assim, meio que de fora, sabe? Cara, que legal tua vida, bicho. Sabe, quando a gente tá dentro, a gente tá na briga, né? Quando você tá de fora, E eu acho que me tirou um pouco, me fez ser muito grato a tudo que tem acontecido comigo, o jazz, e daí eu voltei pra música e tô curtindo. E o que você está produzindo agora pra gente? Você trouxe, eu vi... Eu gravei um disco, eu gravei um disco em 2015, com músicas próprias que está no Spotify, se botar meu nome, está lá nas plataformas todas. Mas não é o que eu, assim, eu não tenho feito nada daquilo. Tá. Eu ainda gosto de Stevie Wonder, eu gosto de cantar música de musical, eu gosto de cantar, sabe? E as pessoas amam, assim, quando eu canto com a Rebeca, então, os duetos, que a gente faz dueto de Andrea Bocelli e Celine Dion, sabe? A gente canta Vivo per Lei, The Prey, umas coisas assim que... E eu quero voltar pro mercado com isso, assim. E você trouxe alguma coisa? E quando eu faço sozinho, eu faço umas coisas assim, quer então ver? Posso dar uma palhinha? Oh, por favor. Trouxe pra dar uma palhinha. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through us He's given life to one. But isn't she lovely? Made from love. Bom demais. Pessoal do estúdio, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Nando, e se você preferir, a gente coloca no GC, mas você tem aí para passar. Como é que a gente faz para entrar em contato com o Nando? Pode ser pelo Instagram, pode ser
Boa pergunta. Pode ser por e-mail. A gente coloca no GC depois também, para ficar certinho no Beleza, no se alguém vídeo. quiser chamar, né? E que mais que você está trazendo pra gente? Os duetos, tô vendo que realmente é uma nova proposta que você está resgatando com ela. E você tem algumas músicas também que você trouxe de montagens que você havia feito. Tem as músicas de musicais. Assim, eu estudo ópera, eu costumo dizer que a ópera ela é a base, assim como pro bailarino, pro cara que dança. Se ele vai, ele dança contemporâneo ou ele dança jazz. Se ele tem a base de balé clássico, é outra estrutura. A mesma coisa para o cantor. Cantor de rock, de musical, que estuda ópera, é outra base, sabe? É outro pilar que Sim. ele tem ali bem. Então, eu procuro estudar ópera, eu amo áreas de ópera, assim, estudo sempre. Me arrisco, mas assim, tem que ser a primeira do show, tem que estar com outra... tem que estar aquecido, é uma outra preparação que faz, mas as coisas então eu faço coisas de musical, 2 de ópera, coisas de pop, eu sempre tô variando ali, eu olho daí deixo um My Way ali, quando tem uma galera com mais idade, La Barca, sabe assim, sim, que eles adoram, mas tem coisas assim de teatro musical que acaba, This is the Moment, é uma música que acaba que sempre conquista, né? Sim. E também tem músicas desconhecidas no meu repertório que eu faço questão de colocar, que eu sei que no final, porque as pessoas gostam de música conhecida sempre, mas no final, mas tem músicas que eu sei que você não conhece, mas peraí, dá chance, e no final, assim, realmente elas gostam muito, assim, né? E você trouxe mais alguma pra gente? Posso fazer no This is the Moment? Ou posso fazer a francesa? Vou deixar você escolher. Qual? A francesa desconhecida, que chama Le Temps de Cathédrale, ou This is the Moment, que é conhecida? Vamos na francesa desconhecida. Vamos na francesa. Vamos no Notre-Dame de Paris. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle, l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps de cathédrale, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il est vu, s'il est vu du tout, qu'il avait bâti de ses mains. Le poète et le troubadour enchanté de chansons d'amour qui promettaient au genre humain le meilleur lendemain. Il est venu le temps de cathédrale, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps de cathédrale, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps de cathédrale, la foule de barbares et tout partout de la ville, laissez entrer ces paillards, ces vendeurs, la fond
desse monde, reprimir pour l'an des mille, reprimir pour l'an des mille. Muito bom. E você falou que não fala francês. Não fala francês. Fala uma palavra em francês. Bom demais. Agora, Nando, você é uma pessoa inquieta. Você, além de tudo isso, também é um excelente artista plástico. E você tem trabalhado isso também, né, nas suas esculturas já há bastante tempo, né, muitos anos. Eu te separei aqui uma colinha mesmo para que a gente possa ter uma ideia do reconhecimento que o Nando tem nesse segmento de artístico, de artes plásticas. Um dos 50 artistas representando o Brasil no livro Who's Who, Brazilian Artists, né? Decor Books Edition de 2017. Escultura exposta na reabertura da Galeria Art Lab de São Paulo. Exposição individual Central das Artes em São Paulo. Obras expostas na Galeria Agua Fuerte de Valquirico, em Taxalaca, México. Atualmente, obras na Galeria Canvas, em Puebla, no México, e exposição individual no Hotel Cartesiano, em Puebla, no México, também. Artes plásticas na vida de Nando Prado. Começou como um hobby, como uma terapia mesmo, porque eu amo materiais, amo. Inclusive, eu encontrei com uma professora particular que eu tinha quando eu era criança, eu não lembrava, ela me lembrou de umas coisas que eu não... Você lembra que você fazia aquelas coisas de durepox, cinzeiro, E, gente, eu falava, não lembrava, eu já tinha essa paixão quando eu era criança. A minha mãe era uma artista plástica, né? E meu pai, músico, meio vagabundo, nunca estudou, tem um super ouvido, mas nunca estudou. E minha mãe tinha essa coisa com as artes plásticas e eu acabei juntando um pouco dos dois. Agora, começou como hobby, com 20 anos, apaixonado por materiais, mas assim, material bruto, assim, solda, gostava muito de soldar, madeira, cortar madeira, fazer tudo isso. Acabei vendendo quadro. Então, assim, no começo, eu vendia em loja umas coisinhas, mas em 2017 foi quando rolou essa coisa que foi para outro patamar. A galeria Art Lab e o livro, porque esse livro foi lançado na Art Basel, que é a feira mais importante do mundo, em Miami. E eu estava entre os 50 artistas plásticos brasileiros representando o Brasil. Eu falei, vou começar a investir nisso. Mas sério, porque eu já amo fazer. E entrar nesse mercado é um desafio. Mas quando aconteceu isso, falei, furei a bolha, vamos. Aí eu fui chamado para ir para o México. Então, quando eu cheguei lá, falei, vou investir aqui. E conquistei coisas lá, sabe? Teve obra minha leiloada no Museu de Arte Moderna da Cidade do México, que é um troço gigantesco, assim, sabe? Que vai dando currículo, né? O problema é tempo, né? Para ir conseguindo fazer tudo. Sim. Mas é uma coisa que eu sou apaixonado também. Agora, então, ele é um mix entre terapia e business. Tanto que eu fiquei 4 anos no México, 1 ano e meio foi de Les Misérables. Os outros 2,5 foram de artes plásticas. Sim. Né? Sim. Eu dividi. Conseguiu dividir... Consegui dividir esse tempo lá entre uma coisa e outra, né? Foi imersão nas artes plásticas. Eu só fiz isso, basicamente, né? No México. Agora, você como criador, como escultor, como é que precifica uma escultura? O que você considera? Como você põe preço no teu trabalho? Cada um tem um método. Cada um fala... Existe um ranking, dependendo do teu currículo, que você é classificado, daí você pega isso, multiplica pela altura da obra, divide pelo comprimento, não sei o que, pelo peso, entendeu? Tira o pido, não sei o que. Cada pessoa, eu olho para... Eu boto o valor que eu sinto mesmo. Eu não tenho muita regra, não. Quando eu falo com galeristas, eu falo, eu tenho cobrado isso até agora. Vamos fazer o seguinte, como é que tá os preços? O que você acha? Como que são os seus clientes? Vamos fazer uma coisa que não fique tão barato para nos valorizar e nem tão caro para não vender? Daí a gente sempre chega nesse acordo. Eu sempre falo essa mesma frase para todos e tem dado certo. Não põe tão barato para nos valorizar e tão caro para não vender. Vamos achar esse... Daí ele mostra as obras do cara, fala, vamos botar, vamos. E o que a gente pode esperar do Nando daqui para frente nas artes plásticas? Eu tô com um projeto novo que tá muito no comecinho agora, até nem posso falar muito.
que vou querer lançar mesmo, vou querer Sim. realizar, que eu vou mesclar as artes plásticas com outras paixões que eu tenho, realizar ela em lugares diferentes, filmar bem, editar bem, porque eu acho que o processo hoje em dia ele é muito importante, ele é muito interessante. As pessoas, elas não querem ver só a obra pronta, elas querem ver o making of, elas querem ver como você, né? Por isso que no YouTube tem tanta gente explicando, Sim. que é muito legal. De repente isso serve de inspiração, serve de... é assim que... Eu comecei a soldar vendo... Como é que chama? American Chopper, não sei se você via isso. É que os caras que ficavam, pai e filho que ficavam saindo na porrada, mas eu ficava assim, eu via o cara soldando aqueles ferros, pô, eu ia na serralheira, comprava ferro. Eu assisti. Mas eu era louco, porque eu comprei uma máquina de solda, eu nunca fui de fazer muito curso, eu comprei uma máquina de solda, eu lembro que eu estava no Fantasma da Ópera nessa época, botei no apartamento da minha mãe, na área de serviço, e comecei a soldar, porque eu vi os caras na TV fazendo isso. E é uma loucura, entendeu? Porque assim, existe uma máscara que é muito chato. Agora tem a foto sensível, né? Que você enxerga, quando você bate, ela escurece. Na hora que você bate a solda, ela escurece. Antes era muito chato, você ficava, quando você botava aqui, já saía do lugar. E daí eu descobri que se eu fechasse o olho e fizesse assim, é um perigo isso. É um perigo, pode dar um problema no olho. Além de eu queimei a cara inteira. Eu cheguei o dia seguinte para fazer o Fantasma da Ópera, a diretora olhou para mim e falou: que é isso? Eu tava rosa. Rosa, e o pior é que como eu fazia assim pra soldar, aqui ficava os branquinhos aqui, tava ridículo. E eu botei fogo num apartamento depois, fazendo solda por conta própria. Então. E foi assim que eu... Esse é o meu currículo. E que momento que o Nando descansa? Cara, então, eu tenho pensado um pouco nisso, assim, que da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir é só quando para de ter informação e criação. Não tem um momento de... Não, é só a hora que eu tô realmente compondo, tô decorando uma letra, tô fazendo agora, tô pensando no projeto, pum. Eu acho que eu precisava voltar. Já tentei meditar, bem difícil. Não conseguiu? Bem difícil. Eu acho que a minha oração, a minha meditação é o piano. Sabe? É o momento em que eu saio do mundo, posso estar com o maior problema de família, com alguma coisa... Aquilo é o que me tira daqui. Então eu acho que aquilo é a minha maneira de meditar. Não sei se isso vai chegar a conta lá na frente, entendeu? Mas eu acho que a vida é um pouco meio Fábio Porchat, sabe? Sim. Eu acho que eu sou um pouco Fábio Porchat, assim, eu tenho que já tentei desviar disso, já tentei ser uma coisa diferente do que eu sou, daí depois, nessa idade, eu entendo, falo, não, cara, isso sou eu. Esse sou eu, você tem que aceitar e fazer o melhor que você pode com isso. Aceita que você é assim. Eu acordo às 4h30, 5 da manhã todo dia. 4h30? E já tô lá. E já tá. E por falar nisso, mano, a gente tem um novo patrocinador nessa terceira temporada do Pod Talks, que é a Trabe. A Trabe é uma empresa de tecnologia também que é especialista em desembaraçar os processos que, às vezes, ou a gente, na vida pessoal mesmo, puxa para si, ou então dentro das empresas, o que é muito comum, que tem muita manualidade, algo que o digital pode ajudar a resolver, a desembaraçar. E para que a gente entenda como isso funciona na prática, na vida real, nós temos o quadro Quem Sabe Trabe. Aqui eu tenho 6 fichas com travas-língua. Okay. Vou pedir para você escolher uma e você vai dizer o trava-língua pra gente valendo a caneca de ouro. Qual que foi? Né? Peraí, mas como assim? Eu tenho que ler tudo isso? Lê ela primeiro na daqui vertical, pra cá ou daqui pra primeiro cá? na vertical, depois na horizontal. Não. Isso é péssimo. Isso. De fonoaudiologia. Tagarelarei, tagarelarás, tagarelará. Tagarelaremos, tagarelareis, tagarelarão. Nossa, eu vou te falar que os caras fazem vocalísicos no teatro. Faz com isso, né? Mas como é muita gente, eu fico na minha, errando tudo, ninguém... Passa despercebido. Tagarelaria. Tagarelarias. Não, tá errado. Tagarelaríamos, tagarelarias, tagarelariam. Bom demais, Nando. Obrigado. Posso fazer um desafio? Pode, claro. Dentro do patrocinador agora para você. Por favor, Ninguém fácil. manda chamar um artista que vai mudar tudo na hora. Presta atenção. Fala. Como pouco coco compro, pouco coco como. Como pouco coco como, pouco coco como. Sem ler? Sem ler. É uma lógica, ó. Vamos. Como
Como eu como pouco, eu compro pouco. Como pouco Coco. Como pouco coco como, pouco coco compro. Como pouco coco compro, pouco coco como. Tudo bem, né? Aí eu tenho que- Deixa pra você, obrigado. Muito bom. Tenta você aí em casa. Tenta em casa, depois a gente coloca. Vamos colocar na GC, porque aí eu prometo pra você Show. que eu vou gravar Show. um vídeo, vou te marcar lá no Instagram, eu falando Essa eu isso. tenho treinado, por isso que eu jogo. Né? Bom demais, bom demais. Está acontecendo muita coisa no mundo, na forma de pensar, e isso não vai mais parar. Acreditamos que juntos podemos mudar como trabalhamos, aprendemos e vivemos. De forma ágil, em qualquer lugar, em qualquer quantidade e a qualquer hora, gerando oportunidade numa sociedade mais justa, acessível e descomplicada. Prazer, somos a Trab. Vem com a gente? Nando, e aí a gente estava conversando aqui, passamos por todas as artes plásticas, as artes cênicas, a musicalidade do Nando. O Nando também já fez comercial, que a gente stalkeou, a gente viu alguns vocês comerciais do Nando. O Nando já fez novelas também, papéis em novelas, uma na Rede Globo, a outra no SBT, certo? O Nando é talentosíssimo, o Nando tem mais de 1,80 m, é louro dos olhos azuis. Alguém já quis comprar o escultor ao invés da escultura? Já fizeram uma proposta indecente para você? Não, cara, Não. não, sabe que não? Não, eu acho que, sei lá, eu acho que existe uma energia que a gente, que acho que impõe respeito, assim, sabe? Eu tô tão focado que eu acho que eu não deixo nem, eu não dou muita margem para isso, sabe? Sim. Para chegar num ponto. Não, também sou ruim de memória, pode ser que tenha acontecido, não tô lembrando agora. Bom demais, eu conversei com o talentosíssimo Obrigado, Nando viu? Prado. Nando, muito obrigado pela tua Eu que presença. agradeço. Fantástico. Reabrir a terceira temporada do Pod Talks é um processo de rebranding, está saindo de uma outra marca, Legal. mas assim, contar com um talento, contar com um expoente da cultura brasileira nesse nosso novo programa é assim, indescritível. Muito obrigado Eu que mesmo agradeço. pela tua presença. Obrigado a todos vocês, obrigado. Obrigado, Valeu. gente. Então você já sabe, se gostou, deixa o seu like, inscreva-se nos canais, siga a gente nas redes sociais e não esqueça, este é o Pod Talks. Nos vemos por aqui.